E as relações de trabalho lá? Porque quando a gente vê, por exemplo, a gente está tendo aquela discussão da escala 6x1 aqui no Brasil, redução de jornada de trabalho, né? Até mesmo para algumas empresas adotar um modelo flexível. E tem empresas que podem tocar ali uma redução de mercado na jornada de trabalho. Na China, quando a gente pesquisa, pelo menos quando aparece na internet, né? Fala que lá o pessoal trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, tipo, é uma jornada de trabalho. É uma jornada de trabalho enfim, de 12 horas lá, que o cara encara. E o povo trabalha mesmo. Tipo, eles vão lá, trabalham. É como se eles estivessem. Eles estivessem, tipo, numa fase ali de construção ainda, né? De um futuro tecnológico. É o seguinte, os detratores da China colocam essa questão da China ter jornadas extenuantes de trabalho e tal. Até certo ponto eles estão certos. Realmente, durante muito tempo, de 78 para cá, as jornadas de trabalho na China foram altamente precarizadas, né? Existia níveis de exploração absurdos, né? Jornada 996, cidades dormitórios. Eu estou falando aqui, não é para passar pano para a China, não. Aconteceu e até hoje tem cidades dormitórios, não. Fábricas dormitório, né? Então o cara saía do interior e ia para a cidade, ao invés de alugar uma casa, ele dormia no próprio trabalho. Só que o que está acontecendo na China, né? Essa cultura de superexploração, vamos falar nesses termos, tem diminuído muito ao longo do tempo, por uma série de motivos. Primeiro, que as pessoas eram camponeses, 20 gerações da família dela de camponeses, que os camponeses na China eles têm uma natureza rebelde, porque são taoístas, tanto é que toda a dinastia chinesa foi derrubada por uma revolta camponesa. A última revolta camponesa levou o Partido Comunista ao poder em 49, só que esses camponeses hoje são operários que vêm para a cidade com essa mentalidade. Então hoje, por exemplo, isso que explica, por exemplo, hoje o país que faz mais greves do mundo é a China, porque os operários chineses têm essa natureza revoltada, né? Esse é um fator. O segundo fator, uma economia não se sustenta à base de trabalho escravo, ou trabalho superexplorado, não se sustenta no longo prazo. E mais do que isso, se nós pegarmos um gráfico demonstrando os direitos trabalhistas no Ocidente e na China, nos últimos 20 anos, nós vamos perceber o seguinte: está se derrubando aqui no Ocidente, cada vez menos os trabalhadores têm direitos aqui no Ocidente, e na China cada vez mais os trabalhadores têm direitos na China. Isso é uma crescente na China. E a jornada de trabalho 996, ela persiste em muitos lugares, só que ela é ilegal desde 2021. E quando uma empresa é pega numa dessa, ela é multada de forma... Isso 996 quer dizer o quê? O pessoal entender. 9 horas de... 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É multada. Vou dar um exemplo aqui também, que acho que é bom falar que você falou de trabalho. O exemplo da Meituan. A Meituan é o iFood chinês. O prefeito de Pequim, na época da pandemia, começou a chegar muita denúncia de superexploração, de trabalho, não sei o quê, redes sociais. Dos trabalhadores de aplicativos, né? Então, o prefeito de Pequim falou assim, olha, pegou o secretário de trabalho da cidade e falou, você vai virar um dia entregador de aplicativo. Ele ganhou coisa de R$30 um dia e falou, isso é impossível. Né? O que aconteceu, o passo seguinte, foi uma multa que a Meituan recebeu de $300 milhões do governo chinês, além da exigência da entrega de direitos sociais e trabalhistas mínimos para os trabalhadores de aplicativo. Na China, ainda está muito aquém, eu acho. Tá? Só que na China, você não tem aquela figura do cara com a bicicleta com a mochilinha nas costas. Isso não existe na China. É uma moto, o cara completamente equipado. Aliás, quem não acreditar em mim, você pode ir lá conferir que é assim. E com um capacete totalmente equipado e tem mais direitos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil o iFood não quer nem sentar com o governo para negociar com os trabalhadores. Na China eles são obrigados a pagar o mínimo de direitos à classe trabalhadora. Ou seja, então existe sim superexploração, não é o que existe agora. Vai ficar daqui 10 anos, ninguém talvez nem mais fale nessa história. Exemplo, desculpa estar me falando nesse termo. Há 15 anos atrás, 50% dos trabalhadores migrantes chineses dormiam nas fábricas. 50%. Hoje é 15%. Por quê? Porque em 10 anos, a China construiu 60 milhões de casas. Sendo que boa parte dela não tem o número aqui em mente, é low cost, ou seja, esses trabalhadores migrantes que estão deixando de dormir na empresa, já estão podendo alugar um apartamento ou ter uma casa para morar. E, aliás, a China, 90% das pessoas têm casa, né?
Esse é uma outra característica, né? A China não é o paraíso, pessoal. Só que ela tem as suas características, acho que é bom a gente desvendar algumas histórias. Não, é bom desvendar, porque a galera quando fala, né, fala, não, porque o trabalho é escravo, porque não sei o quê, porque ninguém pode falar nada, né? Não pode usar rede social, né? E pode, né? Então tem essa... Não pode usar as nossas, né? As do Ocidente, né? A China é o único país do mundo... Pode... Dependendo do que você falar. O único país do mundo, a China... Desculpa eu interromper de novo, que eu fico empolgado, pessoal, desculpa. É o único país do mundo que tem suas próprias redes sociais, né? As suas próprias big techs, né? Ao contrário dos Estados Unidos, né? Os americanos têm as dele, nós importamos, entregamos para eles todos os nossos dados para eles, e a China decidiu não fazer isso e criar suas próprias big techs, né? Olha aí, tá vendo, Sérgio? Tá vendo? Eu falo, cara. Por isso que eu gosto. O pessoal fica. Eu gosto da China. Vai sair daqui comunista, ele não vai não? É que eu nunca fui pra China. Eu tenho vontade de ir pra China visitar. A gente fez uma jornada aí, né? A gente conversou, né? Fizemos o Sérgio com o Gaio Fato aqui, né? Foi legal. Aí a gente chamou o Gustavo Machado. Esse odeia a China, né? Ele falou mais mal um pouquinho. Não foi tão entusiasta, não. Mas aí a gente chamou o Machado. Quem muito entusiasta da China que veio aqui foi o Kobori, né? Então aí agora o Elias, né, pra fechar. Cara, mas é porque assim, no mundo atual que a gente é assim, você olhar para o exemplo, isso aí tudo que o Elias tá falando, né, todo o exemplo, e aí é óbvio, né, não é mil maravilhas, mas tem toda essa parte histórica. Imagina que todo mundo veio do campo para trabalhar. Óbvio que isso aí não é do dia para noite que vai mudar. Só que eles não importam com isso. Isso é que é demais. Essa mentalidade deles é que é sensacional. Obviamente que a mentalidade deles está fundamentada em toda uma mudança que aconteceu. Mas isso é muito bom, porque eles sabem que daqui tantos anos, X% só vai ter X% dormindo na fábrica. A grande maioria já vai ter condição de comprar casa. Teve que passar por um pedaço aqui onde a maioria dormia na fábrica? Passou. Mas esse pedaço já passou também. Então eles vão levando. Eles estão sempre, cara, olhando para frente, indo para frente. Talvez isso aí pode ser um negócio até cultural, mas muito antigo da China mesmo, entendeu? Com raízes muito mais antigas mesmo do povo chinês, entendeu? Mas isso é sensacional, cara, porque tu tá sempre olhando para frente e vai sempre crescendo, cara. Vai sempre crescendo e vai indo. Quando a China pousou no lado oculto da Lua, em 2019, eu tava transmitindo ao vivo. E o cara lá, não era o presidente, ele era tipo um ministro lá de ciência e tal. Eu tava transmitindo a TV chinesa, entendeu? E ele foi lá e falou assim, nós estamos pousando aqui porque nós vamos vir aqui para produzir o combustível do futuro. Nós estamos começando hoje e daqui 30, 40 anos nós vamos estar produzindo. Então, cara, você vê que o cara chega e fala isso. Você falar isso no Brasil é um absurdo, cara. Com um cara chegar na televisão e falar assim, cara, ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui porque nós não estamos pensando no agora, não. Isso aqui vai demorar 20 anos para dar certo, entendeu? Mas confia na gente que nós vamos chegar lá. É meio isso, né? E aí a população a população abraça isso aí e vai embora, cara. Agora aqui, cara, fala que você vai fazer um negócio para daqui 10 anos pra você ver. A questão é, aliás, deixa eu só voltar atrás aqui, né? As pessoas é verdade, eu sou entusiasta da China. Sim. Aliás, ontem, você vê, o Gustavo Machado, por exemplo, né? Manda um abraço para ele aqui. Eu falei com ele por telefone ontem, a gente já nem se conhecia, já não nos gostávamos, né? Mas ontem eu liguei para ele e tal e... Faz parte, internet é assim. Não, assim, eu falei com ele e tal, né? E o que eu falei para ele, assim, Gustavo, assim, entre outras coisas, Gustavo, vai pra China, cara. Né? Porque o que acontece? Ele tem as pesquisas dele e tal, respeito, e a partir das pesquisas dele chega um ponto de vista sobre a China. Eu acredito particularmente que e geralmente, não que ele tenha essa intenção, mas vamos lá, ele pinta o inferno na terra na China. A China é o inferno na terra, sabe, etc. Eu não resisto na China. Quando você chega à China e vê a realidade, porque os números frios não dizem muita coisa, não diz tudo. E acredito, sacando o seguinte, é impossível hoje você falar da China, você falar da Dell, ter uma opinião sobre a China, somente sentar na frente de um computador, coisa que eu faço há 30 anos, observando dados, entendeu? Não, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Falei com ele ontem. Legal. Isso é fundamental. Eu acho que esse trabalho de ver os dados e tal, de confrontar, eu acho que é fundamental. Mas a realidade chinesa pode mostrar muito além dos dados. Por quê? Até porque a estrutura de propriedade da China ela é completamente diferente da de um país capitalista. E isso, quando eu falo de propriedade, isso diz muito sobre o país. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? A questão do transporte. Então, o trabalhador chinês ganha um salário X, que é baixo, etc, etc. Talvez o Gustavo fale isso por aí e tal. Só que não fala, por exemplo, o nível de subsídio do transporte na China. Não se fala, por exemplo, que hoje você com R$5 você come um prato feito na China maravilhoso. R$5 mesmo, a depender do lugar.
Né? Isso não está em um cálculo, não estão nos dados, muitas vezes, como está se colocando. Né? Por exemplo, as empresas chinesas elas são estatais, mas nem tanto. Pessoal, quem controla o Estado é o Estado. Pode ser de capital aberto, mas quem controla o Estado. Isso daí. Né? E a questão de ser entusiasta, não é questão de ser entusiasta em si. Cara, em 49 a China tinha 90% de analfabetos. Em 49 a China era o país mais pobre do mundo. Em 49 a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Hoje é 79, passou dos Estados Unidos. A China eliminou a pobreza extrema. Né? A China tem taxas decrescentes de mortalidade infantil, por exemplo. Né? Isso em um mundo, e mais, falando das pessoas aqui acreditarem, né? Existem pesquisas que os americanos fazem que demonstram que enquanto no Ocidente cerca de 20% das pessoas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, somente 20% acreditam na política. Na China é o oposto. 80% das pessoas, daí para cima, um pouquinho para baixo, acreditam na política. E para mim, a métrica de uma sociedade, você mede o pulso de uma sociedade a partir do quê? Essa sociedade acredita na política? Ela tem fé na política? É isso. Quando você tem fé na política, aquele Estado estava dizendo que daqui a 10 anos as coisas vão melhorar, e eles vão entregar, eles entregam. Aqui no Brasil, não. Exatamente. Então, a China ela tem essa possibilidade do seguinte, ela cumpre o que ela coloca que vai fazer. Né? Então, reitero aqui ao Gustavo, que agora a gente está... Né? Vai à China, que eu acho que é uma viagem fundamental, né, para tirar conclusões mais profundas sobre aquela realidade, inclusive. Claro. Gustavão que gravou com a gente 30 contra 1 no domingo. É bom avisar pro pessoal que vai sair já. Ah, é? Gravamos debate com ele, fizemos 2 debates. Um sobre Israel e Palestina. Opa. Pegou fogo esse daí também. Imagina. E aí, fizemos depois do 30 contra 1 e posso falar, o nível do pessoal foi bom, hein? Contra o Gustavo. Até ele se impressionou. Foi legal pra caramba. Bom. Pra falar sobre isso daí, em breve vai sair no canal, aí o pessoal já sabe. Ele é inteligente. Eu volto a dizer aqui, eu tenho milhões de divergências com ele. Mas aí já tá tudo certo. Não, mas é um cara inteligente, um cara capaz, ele é um cara estudioso, né? Não tá brincando em serviço e tal. Discordar é normal, entendeu? Acho que nós temos que respeitar as pessoas, mesmo com imensas diferenças. Eu acho que ele tem um trabalho sério, né? Posso não concordar com a linha política dele, não concordar com as opiniões dele, mas isso não desabone nada, né? A sua capacidade intelectual, né? Show.